Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Nós estamos com os senhores mais uma vez para tratarmos das causas profundas, né? As causas primeiras dos problemas que a gente está enfrentando na humanidade e no meio ambiente. Então, tudo sofre a interferência do interior do ser humano. Tudo sai do interior do ser humano, do interior para o exterior, e acaba contaminando também o exterior. E isso a gente pode dizer que é algo universal, todos os povos, todas as idades, e também tem que partir do interior do ser humano o acatamento ao bem, ao belo e ao verdadeiro. E esse acatamento é algo, né, que ninguém pode interferir, nem mesmo Deus interfere no livre-arbítrio da humanidade, né? Então, nós trabalhamos dentro dessa ciência para trazermos consciência para aqueles que têm, vamos dizer, um mínimo de abertura, de boa vontade, de decência, de ética, para poder ajudar a humanidade a sair dessa situação tão difícil que se encontra. Hein, Dr. Kepp? Trabalho difícil, né, de conscientização que a gente está fazendo neste momento. A questão da consciência é fundamental, né? O pessoal pode dizer, mas consciência do quê? Consciência dos males que tem, consciência dos pensamentos que tem, consciência das emoções que tem, mas principalmente os males que estão nas emoções, está assim no conhecimento. Então, o que é realmente importante é que o ser humano comece a notar que ele não é santo, ele não é perfeito, ele não é bom. Ele, inclusive, na religiosidade a gente vê isso. O ser humano adotou o demônio como o seu, vamos dizer, carro-chefe para tudo que ele faz. Então, como que ele adota, assim, o demônio? Através dos pensamentos, das emoções. Então, o que é patologia, viu? Patologia é a atitude que o ser humano tem de não ver a parte patológica dele. Porque tudo que é patológico, tudo que é errado no pensamento, nas palavras, nas obras, nas emoções, tudo que é errado causa dano para o ser humano. E eu comentei esse fato nos Estados Unidos, veja aqui, a decadência, né, do povo americano e dos Estados Unidos, por quê, né? Porque na ocasião que eu fui lá, que tinha a clínica, na Rua 96, então o Reagan, né, Donald Reagan, ele começou com um processo de especulação. Então, tirava, né? Aliás, um pouquinho antes já começou. Tirava, então, o indivíduo do trabalho, tirava da sua, vamos dizer, atividade lá nos Estados Unidos, até mesmo as pessoas, assim, vamos dizer, que iam lá para trabalhar, a especulação entrou em cheio pela mão do
Ronald Reagan, né, que era o presidente. Porque é interessante esse fato, né? Querem fazer muitas vezes presidente um artista aí, artista de televisão, artista de cinema, artista de rádio. O que um artista pode entender de política, de dirigir uma nação? Não entende nada. E o Ronald Reagan era artista de cinema. Então, é claro, né? Ele não tinha capacidade dele resolver como um grande político, uma pessoa mesmo assim que tivesse anos e anos assim, trabalhando numa empresa, fazendo trabalho, seria muito mais assim, capaz de dirigir um país. E não um artista de cinema. Aqui no Brasil querem pôr artista, não adianta. Tem que pôr um político de capacidade, de preferência, que seja um político adaptado à realidade. Então, quando eu mostrei agora a decadência do povo americano, é por causa disso, porque foi naquela ocasião que ele gostava de brincar, de fazer brincadeiras, colocou todo o trabalho fora, né, na China, principalmente, já era, né, no Japão, ou então em outros países da América Latina, para então o americano poder viajar à vontade, ganhar bem, assim, de especulação. Então, naquele tempo, era assim. Se o indivíduo fizesse $500 mil, pusesse no banco, ele podia viver o resto da vida ganhando os juros, né, desse dinheiro e sem mais trabalhar. Agora, uma coisa interessante que eu acho que vocês deviam prestar atenção, essa questão assim de, vamos dizer, de sanidade, de a pessoa sã, capaz. Não é porque a pessoa ama isso, ama aquilo, ou então a pessoa amorosa, não adianta nada. Não adianta amar os pais só, a família, ou então uma coisa ou outra. O importante, o fundamental é a ação. E isso eu falo como, né? É claro, né? Vendo o exemplo dos países. Quais são os países mais adiantados, inclusive na ciência, mais adiantados no desenvolvimento agora? O Japão. Por quê? Porque é um povo ativo, trabalhador. Outro país, China, por quê? Mesma coisa. Todo mundo lá e tem uma população enorme de quase 1,5 bilhão de seres humanos e todos trabalhando. E na Europa, qual o país assim mais ativo? É a Alemanha, né? Como a gente sabe, em parte também a União Soviética, né? Se dedicou muito ao trabalho. De maneira que eu estou dizendo o seguinte, para o indivíduo, veja bem, ter progresso na vida, vai se pôr em ação, mas não numa ação assim de máfia, né? De uma ação ruim. Vai se pôr numa ação boa, bela, verdadeira, como eu falo. Vai trabalhar nesse sentido, se dedicar a mais com garra, né? Porque muitos vão trabalhar obrigados e acabrunhados, que chateação, e trabalhar assim também é negativo. De maneira que, para haver saúde, para haver
uma atitude de progresso, até de inteligência, a pessoa tem que se dedicar a uma ação, ação real, né, verdadeira, não ação mafiosa, é claro. Então eu quis mostrar isso, veja bem, este livro aqui, não só da decadência que eu já mostrei, mas Terra, o planeta ilusório. O que quer dizer com isso, né? É que tudo que se faz aqui é mais em torno de ilusões. Então, se o indivíduo quiser, assim, numa atividade, ganhar bem só e, vamos dizer, no serviço público, vai lá só assinar o ponto e vai embora, não trabalha, não tem produção. É claro, né, que não adianta ter essa atitude de só assinar o ponto, precisa ter uma atitude de ação, de trabalho. Então, o grande erro que houve foi pensar que a vida aqui já é um paraíso, mesmo assim não se dedicando a uma atividade fundamental, mesmo não tendo assim uma atitude de ação boa, que o que causa a doença é a ação má. Então, se o indivíduo ele não tem dedicação, vai trabalhar com raiva, é claro, né, que ele fica doente. Então, eu vou mostrar aí um quadro para mostrar os 3 fatores que atrapalham a vida do ser humano. Mecanismos de defesa contra a consciência. Então veja, né, Cláudia? O que atrapalha o ser humano é a falta de consciência dos seus pecados. Não tinha nas igrejas um sistema assim de confissão? Sim, tem, mas era muito mais aplicado, né? Então, esse sistema de confissão parece nos meus estudos que começou no século VII. Até lá não havia esse processo de conversão. Então, a partir daí, houve a necessidade da pessoa confessar os pecados. E, confessando os pecados, houve, assim, um grande progresso, não só na sociedade religiosa, como nos próprios indivíduos, né? Agora, quem quer falar um pouco sobre a parte da medicina, né? A doutora está aqui. Sim. Então, nós vimos o primeiro fator ruim que tira a pessoa da consciência, o que é lá em cima? Psicossomatização. O que é isso, né, Cláudia? É transformar uma questão psíquica em somática, no físico. Então, são sintomas físicos como a cefalgia, dores no corpo, resfriados constantes, doenças físicas no geral, né? Internações, operações, transformar a consciência de um problema, esconder através de uma doença. Então, nota, a pessoa que está toda hora doente, eu falo doença física, né? Tem uma doença, tem outra doença. É uma atitude de fuga do que de ruim ele tem dentro dele. Se ele começar a fazer esse processo, né, de conscientização, ele sara de tudo. Quer falar um pouco, doutora? Sim, nós vemos, estava lembrando aqui um caso de uma paciente que ela tinha cefaleia.
né? Se falar de a dor de cabeça. E a dor de cabeça acontecia todos os domingos. E o que acontecia no domingo? No domingo, ela podia ficar com o namorado, que ela falava que ela gostava muito. Era um dia que ela podia ir no parque e ela também gostava muito dessa atividade. Então, ela, através da terapia, percebeu que ela tinha muita inveja, que ela não queria usufruir desse sentimento bom que ela tinha e também o namorado curtia muito, né, esse domingo com ela. Conscientizando isso, ela conseguiu diminuir, né, essas cefaleias e aproveitar esse momento bom que ela gostava. Agora vamos ver a doutora Selma. Ela tem muita experiência. Quantos anos ela trabalha em psicanálise? Olha, eu comecei lá na França, Dr. Kepp. Então, foi lá em, 1900... Já faz uns 20 e tantos anos que eu atendo. Já é até idosa, né, na análise. Então, sênior, analista sênior, pode ser? Aqui na sociedade é a terceira. Aqui é tudo trilógico. Então a terceira é que deu mais certo aqui. Que bom. Então, vamos ver se tem um exemplo importante. Então, esse gráfico que o senhor estava colocando lá, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um trabalho de desinversão que o senhor fez da obra de Freud. E eu acho isso incrível e genial. Porque esses mecanismos de defesa que Freud colocou, eles falavam que era a favor da pessoa, a favor do ego, que isso fortalecia. Porque a pessoa não conseguia lidar com uma situação e tinha aqueles mecanismos. Então, o senhor mostrou que isso é invertido, né? Que justamente esses mecanismos não vão a favor da pessoa, são contra a consciência, contra o bem na vida dela, né? Então, atendendo os pacientes, são inúmeros os casos, essa questão da repressão, da censura, né? Então, por exemplo, a gente vê que grande parte das pessoas vem com problemas, não aceita os pais, ou não aceita mais a mãe, ou não aceita mais o pai, ou às vezes tem problema com os dois. E só da pessoa começar a trabalhar com as raízes disso, né? O porquê com o pai, porquê com a mãe, o que é esse pai e essa mãe no interior da pessoa, né? É como uma confissão, como o senhor falava ali no início. Então, isso é muito impressionante, como vai acalmando as tensões e a pessoa cura dos mais diferentes sintomas orgânicos que ela tem. Então, a repressão é que causa a doença. Não é um mecanismo de defesa, é contra a pessoa. Então, veja o seguinte, né? Que a pessoa que fala, eu gosto da minha mãe, não de meu pai, é doente. Ou então, ao contrário, gosto do pai e não da mãe, é doente. Tem que gostar e amar. Tem aquele, como é que fala? Aquele conselho, né, na questão dos pecados mortais. Então, honrar pai e mãe, que é fundamental. Então, o indivíduo que não honra os pais está fora da realidade, porque vai amar quem, né? Então, se o indivíduo não gosta dos pais, não gosta de mais ninguém. E nem de si mesmo, Dr. Kepp. Não gosta de si mesmo. É uma briga interna, é dar o contra no que a própria pessoa é. Isso a gente nota que a pessoa não tem paz. Enquanto ela não aceita o pai e a mãe com seus problemas e com muitas qualidades, ele também não se aceita. E fica nesse tormento de dar o contra, dar o contra, dar o contra em tudo. E não tem paz, né? É por isso que tem esse mandamento, né? Aqui nós tivemos um exemplo interessante. Nós temos aqui o diretor de filmagem, Ivair. O pai dele é um famoso jogador de futebol do passado, né? Que jogava com Pelé. E Pelé deu o nome a ele de O Príncipe. Um indivíduo incrível, gentil, amável, que em campo encantava até os outros jogadores. E o Ivair entrava na briga com ele. Mas agora ele veio para cá e melhorou. Não é isso, Ivair? Exatamente.
Agora está dando valor a um pai de grande valor, famoso. É bom que, inclusive, saibam que Ivair se chama Ivair por causa do jogador Ivair, que era o pai dele, que era o príncipe do futebol brasileiro. Então, a gente está... Interessante, né? Ele rejeitava o que ele tinha, uma coisa tão incrível que ele tinha na vida dele. Agora, a rejeição vem pelo quê, né? Claro que é inveja, é inveja, né? É a inveja. Geralmente, quando os filhos têm pais famosos, aí cria assim uma inveja muito grande. O que a Heloísa acha na questão dos dentes? Não tem também esse problema, Heloísa? Sim, então, eu sou formada há quase 40 anos e eu sempre observei essa questão, né, que as pessoas mais neuróticas é que adoecem mais na boca, cáries, problemas periodontais. E eu percebo que eu atendo muitas pessoas que fazem terapia trilógica. E com essa conscientização, eles deixam de ter doenças na boca, né? Cáries dentárias, problemas periodontais. Então, mostra que as doenças na boca, cárie e outras, são também originadas pela parte emocional. É uma somatização, que a pessoa foge da consciência, contra a consciência. Valeria a pena agora fazer um... Essa senhora que está falando aqui foi a primeira, junto com uma colega, a escrever sobre odontologia psicossomática. Uma mulher brasileira, uma cientista brasileira, que fez o primeiro trabalho no mundo sobre odontologia psicossomática. Gente, isso é de extremo valor. Então, eu acho que esse problema de inveja, de desvalorizar as coisas boas que os outros têm e que nós próprios temos e que os brasileiros também têm. Outro dia, sabe o que eu fiquei surpresa, Dr. Kepp? Eu tenho uma pessoa que me auxilia nesse negócio de mídia social. Então, ela falou assim, doutora Cláudia, a senhora foi a primeira cientista brasileira que publicou um livro a respeito de medicina psicossomática. Eu falei, é? Eu nem sabia disso. Ela falou assim, mas isso é uma coisa para que se saiba, para que outros brasileiros também sigam esses caminhos. Dr. Kepp, eu acho que o brasileiro tem um problema aí de desfazer o que o próprio país tem. Que coisa. Então, a Heloísa, né? A Heloísa, será que as suas filhas, desculpe aqui tratar disso, mas será que as suas filhas têm ideia do valor do que a mãe realizou? Talvez não, né? Que eu acho interessante que a senhora está falando, que eu tenho um blog, né, sobre odontologia trilógica. E é mais visitado pelos americanos e canadenses do que pelos brasileiros. E é em português. Interessante, né? A gente é mais famoso fora daqui do que no Brasil, né? Não, aqui a gente é famoso, mas é super invejado, né? Já que a gente está tratando de inveja, né? Então vamos também, né, levantar certos problemas sociais que a gente vê no Brasil. E no mundo, né? Mas no Brasil, aqui é o caso. Então, será que essa crítica que às vezes fazem a um político, né? A um presidente ou a um governador ou alguém que está exercendo um papel que é tão difícil, praticamente impossível de se imaginar uma pessoa na direção de um país ou de um estado fazer um trabalho perfeito, né? Então, essa crítica que existe, muitas vezes é derivada da inveja, né? É bom a gente saber disso. Eu vou mostrar aqui algo que é incrível. Estavam fazendo uma estátua de São Paulo, né, do apóstolo de Cristo, lá em Interlagos. Então, a estátua é enorme, de não sei quantos metros de altura, em frente ao lago. E então, de tanto atacarem, derrubaram a estátua lá e não quiseram mais montar,
conseguir. Olha, gente, São Paulo é o padroeiro nosso de São Paulo, viu? Eu acho que o pessoal que é contra essa estátua não é paulista, não. Que crime. São Paulo tem orgulho, né, de seguir essa orientação desse apóstolo. Ai, terminou? Sim, até. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Você já imaginou uma faculdade feita, idealizada para realizar tudo aquilo de bom, de ideal que o ser humano tem? Pois bem, ela já está aqui, ela chegou, e a partir do vestibular de 2022, nós já dispomos de 4 cursos. Um curso de gestão ambiental, para cuidar do meio ambiente, do nosso planeta, da nossa casa, que está tão judiada. Nós temos um curso de artes praticamente transartístico. Por quê? Porque ele circula, embora se chame artes visuais, ele transita entre a dança, a música, o teatro, as pinturas, artes gráficas. Os 2 primeiros são presenciais, lá em Cambuquira. Cursos de graduação, 100% gratuitos. E esses 2 outros cursos EAD são para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, porque aqueles que quiserem cursar a faculdade trilógica EAD de Teologia Terapêutica e Pedagogia Trilógica, licenciatura, também vão poder fazer isso gratuitamente. A nossa teologia é algo muito especial, porque ela ensina você a ser um terapeuta para o mundo. Nós estamos aqui convidando você para fazer parte desse grande movimento sob a proteção de Nossa Senhora de todos os povos e que vai tentar resgatar, fazer uma restauração de todo o bem que um dia Deus nos legou nesse paraíso. Venha, vem fazer esses cursos conosco.